Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasuroir Bandito Diparupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanangomada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusho Vadane Lakshmir Jasya Cha Vakshasi Jasya Aste Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Sutassa Pungsam Suchira Samasya Nanjo Sasuri Viritato Tattad Gunanu Sabanam Mukundo Padaravindo Hideshu Jaisham Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que é a natureza da alma condicionada encontrar defeito nos outros. A alma condicionada não consegue encontrar defeitos em si mesma. Ela não acha culpa em si. Eles só conseguem ver culpa aqui e lá, em todos os lugares. Essa é a natureza da alma condicionada. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer que nós somos mais ou menos contaminados com o mayavadismo, contaminados com a filosofia mayavada. E é por isso que nós sempre tentamos procurar defeito nos outros. Nós não podemos encontrar faltas pessoais em si mesmos. Esse é o problema principal. O conhecimento mayavadi básico significa que eles não têm 100% de fé no Guru e nos Vaishnavas. Talvez nós tenhamos um pouco de fé, 80%, 90%, mas existe um espaço, uma lacuna. É por isso que Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana. Bhaktivinoda Thakur escreveu neste Kirtana: Ó Senhor Supremo, ó Bhagavan, por favor me abençoe para que eu possa desenvolver fé nos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas a cada fração de segundo. E tem que aumentar a cada momento, a cada segundo, infinitamente, aumentando. Não existe um fim para a fé. Eu preciso desenvolver uma fé infinita aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. Então eu posso compreender tudo, compreender o Aprakrita Jagata, a realidade transcendental, não antes disso. Mais ou menos. Não que todo mundo na fé Vaishnava seja Mayavadi. Mayavadi significa alguém que não possa não ter fé no Guru, no Vaishnava, no Dhamma, nos Parikaras, nos companheiros eternos, na Lila. Acreditam, mas acreditam até uma porcentagem. Esse é o problema principal. E é por isso pelo qual que nós não fazemos progresso na nossa bhakti, na nossa bhajana, na nossa vida espiritual. Esse é o motivo porque o nosso bhajana, nossa vida espiritual, não progride. O verso com o qual nós começamos. Aqueles que estão estabelecidos nos pés de lótus do Senhor Supremo, os Gurus e os Vaishnavas, dentro dos seus corações, sempre você pode encontrar os pés de lótus do Senhor Supremo, lá dentro.
confinado dentro do coração. Os Vaishnavas podem trancar o seu coração para que o Senhor não possa ir embora nunca mais. O Senhor Supremo, na verdade, Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares. Essa é uma expressão ligada ao amor relativo a Krishna. Que o coração deve ser um lugar para Krishna ficar para sempre. Que ele possa sempre repousar no coração do Guru e dos Vaishnavas puros. Esse é o Siddhanta Vichar. Num Kirtana, neste Kirtana, dentro do coração do Vaishnava puro, o Senhor repousa. Está escrito dessa maneira. Vishram significa, se você está tenso, você pode ter Vishram? Não. O Senhor deve repousar sem nenhum tipo de tensão. O que significa problema? Um desejo. As pessoas, eles têm incontáveis desejos, pedidos, anartas, desejos. Eles estão sempre pedindo algo para o Senhor Supremo. Como se Deus fosse a nossa... nós fomos aquele que realiza todos os nossos pedidos. O Senhor tem que preencher meus desejos. Se o Senhor não obedece os meus desejos, a gente rejeita Bhagavan. Bhaktivinoda Thakur escreve isso num Kirtana, que qualquer tipo de problema eu posso sofrer pelo serviço do Guru dos Vaishnavas. Então, num Kirtana, Bhaktivinoda Thakur está escrevendo isso. Para o serviço aos Vaishnavas, eu posso servir qualquer tipo de problema, mas eu não posso deixar. Mas a alma condicionada, qualquer coisinha, qualquer pequeno problema, eles podem rejeitar o Guru Vaishnava. Eles rejeitam o Guru Vaishnava. Eles não querem suportar. Se um pequeno problema aconteça, eles querem parar de servir. Rejeitar o Guru e os Vaishnavas. Uma coisa é a outra. Então, neste verso está escrito: isso significa que depois de ler o Veda, o Vedanta, os Upanishads, depois de ler os Veda, o Vedanta, os Upanishads, eu tive tanto esforço para ler e memorizar tudo isso, a pessoa pensa, para que eu possa dar uma aula perfeita. Então, memorizei e decorei tudo. Depois de ter trabalhado e gastado imensa quantidade de energia para aprender o Veda, o Vedanta, os Upanishads, aprender e decorar não tem significado de desenvolver uma sensação, um sentimento. O verdadeiro sentimento, a realização, vem do Guru dos Vaishnavas, não vem de uma memorização, de um estudo pragmático. Então, depois de ler o Veda, o Vedanta, os Upanishads, tantos Shastras, memorizando tudo, tanto trabalho, depois disso, o que você acha que você alcançaria? Qual é o seu objetivo ao estudar tudo isso? O que você quer? Você quer estudar tudo para quê? Qual é o seu objetivo? Então, no Bhagavatam está escrito que memorizando todo o Shastra, estudando tudo, decorando tudo, se você quiser receber os pés de lótus do Senhor Supremo, sim, esse seria um objetivo válido, mas é muito mais fácil você adorar o Vaishnava puro. Dentro do coração do Vaishnava puro, os pés de lótus do Senhor Supremo estão repousando. Então é mais prático. Servir o Vaishnava puro. Você não precisa dar muita energia para decorando tudo. É muito mais rápido e prático você servir o Guru e os Vaishnavas.
dessa maneira mais fácil, alcançando o seu objetivo, o Senhor Supremo, através do serviço sincero. Porque dentro do coração do Guru do Vaishnava, o Senhor Supremo se sente confortável. Por quê? Por que o Senhor Supremo se sente confortável dentro do coração do Guru dos Vaishnavas? Porque não tem desejos lá dentro, não tem perturbações em forma de desejo. Então o Senhor Supremo se sente confortável lá dentro. Bhakti, quando está contaminada com desejos, com anyavilashita, com outros desejos, desejos paralelos, então o Senhor Supremo não sente satisfação. Se Bhakti está contaminada com algum anavilas, o Senhor Supremo não sente satisfação. Isso é um grande problema. Qualquer tipo de contaminação, qualquer anarta, faz com que o Senhor não se sinta satisfeito. É por isso que existe esse verso, Anavilashita Shunyam, que fala de Bhakti Ruttama, do mais alto nível de Bhakti. Então, significa Anyavilashita Shunyam. Sem desejos paralelos, eu alcanço Bhakti no seu nível mais alto. Então vamos imaginar que alguém tenha cozinhado um doce maravilhoso, um arroz doce fantástico, com todos os ingredientes maravilhosos, um arroz maravilhoso, e você coloca caju, e nozes, e kishmish, que é aquele açúcar em cristal indiano, aquela pedra, e depois você oferece para o Senhor Supremo e depois você distribui para os devotos. Você oferece para os devotos. E eles vão colocar para Mana esse doce na boca. E eles vão começar a cuspir. O que aconteceu? Qual é o problema? O doce estava perfeito, mas estava cheio de pedrinha. Umas pedrinhas, umas areias que estavam no meio. Você não percebeu que no arroz ainda tinha um pouco de pedrinha? Isso aconteceu 30 anos atrás. A produção do arroz não era muito efetiva e as pessoas colocavam elementos estranhos no arroz para vendê-lo e para colocar um peso a mais, para ganhar um pouquinho a mais. E eles colocavam até algumas pedrinhas, uma areia, então você tinha que limpar. Isso acontecia antes. Hoje em dia não é mais assim, não tem pedrinha. Então, por conta dessas pedrinhas, você estragou o arroz doce. Se você colocar na boca, você não consegue aceitar, você tem que jogar tudo fora. Da mesma maneira, os anartas são comparados com essas pedrinhas e os diferentes desejos, porque isso faz com que você queira que o Guru trabalhe para você, que o Senhor faça a seva para você. Porque você quer o quê? Desejos. Então você quer ser famoso, você quer isso, você quer aquilo. Então, a gente mostra interesse para fazer serviço para o Guru, para o Vaishnava. A gente mostra interesse. Mas, por quê? Porque se eu fizer seva para o Guru, as pessoas lá fora vão ficar sabendo. Elas vão ficar sabendo, olha, eu estou servindo esse Mahapurusha, esse grande devoto puro. Então eu vou ficar poderoso e vou controlar todo mundo. Porque está escrito, o Sevaka do Guru é honrável para mim. E eu posso usar este verso de maneira manipulatória, dizer para os outros, olha, eu sou o Sevaka do Guru, então você tem que me adorar. Então tem muita gente que serve com esse motivo secreto, até inconsciente. Mas a pessoa quer servir o Guru Vaishnava por fora, mas dentro tem Anyavilashita, tem outros desejos. Então todo mundo vai me honrar, vão me dar presentes. Ele é o Guru Sevaka. Ninguém vai falar contra mim. Então, dinheiro e posição, tudo virá. O que as pessoas vão trazer, vão dar para quem? Para o Sevaka do Vaishnava, não é assim? Não é o Vaishnava que recebe. Eles dão tudo para o Sevaka. É por isso que a gente expressa isso. Fazer Guru Vaishnava Seva, esse é o problema principal.
Hoje é o Avirbhav-Tithi, é o Vyasa Puja de Madhavendra Puripada, de Srinivasacharya também. Srinivasacharya é o próprio Gauranga Mahaprabhu que retorna depois de alguns anos dos seus passatempos. E Nityananda Prabhu vem na forma de Narottam Das Thakur. Shyamananda Prabhu, na verdade, será Advaita Gosai, Advaita Acharya. Então, Gauranga, Nityananda e Advaita, eles retornam depois de abandonarem o mundo material para participar do Guru Varga, nessas três personagens. Então, perto de Katwa, tem uma estação lá. Uma vez eu fui até lá de bicicleta, muito tempo atrás, uns 25 anos atrás, de Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Eu desci numa estação de trem chamada Patuli e eu fui de bicicleta, lá longe, até essa vila. E lá foi onde Srinivasacharya nasceu, que é essa segunda manifestação de Mahaprabhu. E eu vou cortar um pouco agora para vocês entenderem o Siddhanta mais importante. Srinivasacharya, então ele tinha a estação de trem de Katwa. Se você for para o lado direito, você pode ir até o lugar onde Mahaprabhu tomou sannyasi, do lado direito. É longe. Você tem que pegar uma rickshaw, uma bicicleta, e lá você pode encontrar o lugar onde é o Sannyas Lila de Chaitanya Mahaprabhu. Mas se você vai para o lado esquerdo, também longe, e lá é onde Srinivasacharya nasceu. O nome Srinivas significa morada divina, Srinivas. E lá, Narahari Sarkar Thakur também vem de lá. E ele é Madhumati Saki, ele é uma Saki de Radharani. Ele se manifesta lá, nessa forma. Então lá existem diferentes lugares de passatempos. E Srinivas fazia bhajana lá, nesse lugar específico. Ramachandra Kaviraj, depois de uma cerimônia de casamento, o noivo e a noiva estavam indo de palanquim, acompanhados por uma banda. Srinivasacharya estava falando na varanda, dando aula para um devoto. Eles perguntou: quem é aquele homem? Ele parece um príncipe. Quem ele é? Ele vai perder a sua vida. Ele não está fazendo bhajana, mas ele é uma pessoa muito importante, ele é muito famoso. Então Ramachandra Kaviraj vê Srinivasacharya de longe. Ele vai até em casa, a sua própria casa, porque ele tinha se casado naquele dia, né? Mas ele deixa tudo naquela mesma noite. Ele vê de longe Srinivasacharya e volta na noite de núpcias, deixando tudo para trás e se submete aos pés de lótus. Ele vai se render ao Guru. Srinivasacharya, o pai dele é Prosenjit. Ele veio até Navadvipa para receber misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Mas naquela época, Gauranga Mahaprabhu já havia ido embora. Então, como Gauranga Mahaprabhu, naquela época, Srinivasacharya quis encontrar Gauranga Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Eu estou contando pedaços para frente e para trás da mesma história. Então ele recebeu a informação que Gauranga Mahaprabhu já havia partido do mundo material, Swarupa Gosai também. E ele sente uma saudade que parece uma loucura, ele enlouquece. Então ele volta para o seu Bhajana Kutir. Ele vem até aqui, em Navadvipdam, em Mayapur. Lá pela associação, de Ishan Thakur,
Então ele é levado até Vishnupriya Devi porque Satimata já havia partido. Então Satimata já tinha ido embora do mundo material, mas Vishnupriya ainda estava aqui. Mas o próprio Sol não poderia enxergar Vishnupriya. Ele não podia ver os pés de lótus de Vishnupriya, ela estava sempre trancada em casa, num lugar solitário, cantando os santos nomes de Mahaprabhu noite e dia. E Srinivasacharya, ele deita na margem do Ganges como um louco. E finalmente, pela associação do nosso Ishan Thakur, que é o servo de Vishnupriya, ele vai ter o darshana de Vishnupriya Devi. Então, na mesma noite, Gauranga Mahaprabhu se manifesta em sonho. Ele se manifesta no sonho de Vishnupriya. Ele diz, ele é meu segundo corpo, ele diz para ela. Ele está vindo. Você tem que abençoá-lo. Ele é um meu segundo corpo. Sem nenhum filtro, sem nenhuma hesitação, você dê misericórdia plena para ele. Eu estou mandando ele. Srinivasacharya volta no dia seguinte, Vishnupriya. Ninguém podia ver os pés de lótus dela. Ela ficava trancada num lugar solitário noite e dia. Lembram como ela contava o arroz pronunciando os nomes de Gauranga? Ela checava se havia alguma pedra no arroz. E depois, na hora do almoço, ela colocava aquele arroz, lavava e cozinhava e oferecia para Gauranga. E metade ela tomava e a metade ela dava para Vanshivandananda. Esse era o sistema que ela cozinhava todos os dias para se manter viva. Então Vanshivandananda Prabhu, ele pode entrar nos aposentos de Vishnupriya, mas ele era como o pai dela, ele era um senhor muito, muito ancião. E ele disse, por favor, você poderia dar o darshan para Srinivas? Você poderia mostrar seus pés de lótus a Srinivas? Vishnupriya já sabia em sonho quem ele era. Então ela sai do quarto e de maneira muito humilde e tímida, porque Srinivasacharya tinha prestado reverências deitado, Dandavat. Ele não está de pé. Ele não olha para ela. E ela vai diante da cabeça dele e ela coloca a perna esquerda e toca o dedo na cabeça, na testa de Srinivas. Vishnupriya faz isso. Ela estende a perna esquerda e toca com o centro da testa de Srinivasacharya. E todos os Navadvipasis começaram a gritar o nome dele. Esse é Srinivas. Srinivasacharya, finalmente ele foi para Vrindavana para tomar abrigo no seu Guru Padapadma. Então ele recebeu alguma indicação. Quando Srinivasacharya poderá deixar o corpo? Ele estava sentindo uma grande separação. Gadadhar Pandit também. Previamente, Gadadhar Pandit estava lá. Então, na primeira vez, e na primeira e segunda vez, ele quis encontrar com Gadadhar Pandit. Ele queria ler o Bhagavatam diante dele. Mas, por conta das lágrimas, porque naquela época os livros não eram impressos, então as lágrimas caíam e as letras do Bhagavatam ficaram... ele não podia mais ler porque ele chorava quando ele lia o Bhagavatam e as lágrimas apagavam as letras. Ele queria explicar o Bhagavatam para Srinivasacharya, mas ele não podia mais ler. Gadadhar estava mais velhinho. E Srinivasacharya vai embora e depois, logo depois, Gadadhar Pandit vai desaparecer. Que é a
A personificação de Radharani nos passatempos de Mahaprabhu, ela vem como Gadadhar Pandita, né? Como esse grande sábio. Então, depois que ele toma o darshan de Vishnupriya, ele vai até Vrindavana para tomar abrigo nos pés de lótus do Guru. Gopala Bhatta Goswami era o seu Guru. Então, diante de Gopala Bhatta Goswami, então hoje é o dia do aparecimento de Radharaman. Então, dessa Shalagrama, Radharaman se manifesta. Então, hoje, se você for olhar por trás de Radharaman, você vê que ali tinha uma pedra. Ele floresceu de dentro da pedra, da noite para o dia. Então, o nosso Gopala Bhatta Goswami aceitou ele como discípulo, aceitou Srinivas como discípulo. E ele quis passar Srinivasacharya nas mãos de Srila Jiva Goswami Pada. Então, Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu e Narottama Thakur, eles todos estão aprendendo de Jiva Goswami Pada. Ele era o Shiksha Guru de todos eles. E Gopala Bhatta Goswami, depois de dar iniciação, ele quis entregar Srinivasacharya nas mãos de Srila Jiva Goswami Pada para que ele aprendesse a pregar. Porque naquela época, Sanatana, Rupa, Raghunath, todos eles já tinham ido embora do mundo material. Então Gopala Bhatta Goswami, ele quis fazer com que Shyamananda Prabhu e todos eles ficassem sob a guia de... Ele queria ocupá-los nesse serviço. Então, naquela época, não só os Sandarbhas, todos os outros livros, os Sandarbhas e todos os outros livros importantes já haviam sido escritos. Quando os Goswamis se foram, muitos livros ficaram aqui. No Rasa Tattva, existem livros secretos que Jiva Goswami Pada decidiu esconder. Ele colocou num samadhi esses livros secretos. Ele foi forçado, porque ele era o protetor da Sampradaya. Então, naquela época, já não tinha mais pessoas qualificadas para ler aqueles livros. Então, ele vai colocar os livros numa caixa e dar samadhi para os livros. Então, no nome de Rupanuga Bhajan, de Raganuga Bhajan, hoje em dia se faz muita porcaria, muitas tolices. Então, já naquela época, ele decidiu colocar todos os livros dentro da terra, num samadhi. Se os livros ficassem para fora, alguém poderia ler aqueles livros e entender mal os passatempos da raça. Quando eu estou escrevendo um artigo falando algo de acordo com o Shastra, se eu falo alguma coisa, às vezes as pessoas podem me entender mal. Essa é a natureza da alma condicionada. Mesmo eu mostrando documentos, eu mostro documentos para tudo e mesmo assim as pessoas ficam com dúvida. Eu não posso fazer nada. Então, Srila Jiva Goswami Pada decidiu, como presidente da Vishva Vaishnava Raja Sabha. Então ele decidiu colocar esses livros todos em samadhi para protegê-los, para que não aconteçam problemas, pois ninguém consegue entender Rasa Tattva, Radha Govinda Lila. As pessoas podem pensar que Krishna e Radha sejam seres humanos. Até hoje as pessoas pensam nisso, que eles tenham uma relação de luxúria. Então, Jiva Goswami Pada quis colocar esses livros em samadhi, dentro da terra. Então, todos os Sandarbhas, todos os livros importantes, todos esses Sandarbhas, todos esses livros, mas sem aprender os Sandarbhas, sem ler o Raya Ramananda Sambad, sem conhecer o Raya Ramananda Sambad, o Sanatana Shiksha, o Rupa Shiksha, as instruções que Mahaprabhu deu para Rupa e Sanatana, ninguém pode progredir no Bhajana.
Primeira coisa, você tem que ler o Sanatana Shiksha na sua vida. Sanatana Shiksha, e depois disso, Raya Ramananda Samvad. Então, e depois, os escritos de Rupa Goswami Pad, Rupa Shiksha. E depois, você tem que ler o Jaiva Dharma. Nós somos muito afortunados, que na forma do Jaiva Dharma, toda a essência das escrituras estão escritas. Então é por isso que os Sandarbhas, sem ver os Sandarbhas, você não pode pregar. Porque dentro do Sandarbha, todas as respostas, todas as contradições, todos os problemas, todas as soluções para todos os problemas e discrepâncias estão dentro dos Sandarbhas. Dos 7 Sandarbhas. Então, Jiva Goswami Pad também era o maior de todos os Vedantistas. Por isso que ele foi indicado como Shiksha Guru de Srinivasacharya. Então, os Sandarbhas, os Upanishads, o Vedanta, eles aprendiam diante de Jiva Goswami. E depois que os ensinamentos acabavam, Jiva Goswami Pada e todos os Goswamis, Lokanath Goswami, todos eles, Gopala Bhatta Goswami, todos queriam mandá-los para a pregação, porque os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu não podiam ser encontrados diretamente. Você só pode encontrar escrito dele diretamente o Shikshastakam, mas não existe nenhum outro texto que ele tenha escrito pessoalmente. Qualquer ensinamento você encontra através dos Sandarbhas, dos escritos dos Goswamis também, Haribhakti Vilas, Siddhi Shastra, Rasamrita Sindhu, você tem que ler também este livro. Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, todos eles. E depois de aprender isso de Jiva Goswami Pada, eles foram pregar finalmente. Pediram permissão. Então, Radha Madamahan, Radha Govinda Gopinath, eles pedem permissão para todas as deidades. E num dia muito auspicioso, eles se moveram na direção dos outros estados da Índia, da Bengala, do Bihar. Eles colocaram num baú de metal todos esses tesouros, esses livros, e saíram para pregar. Então, depois do Bihar, de Vrindavana, se você quer vir para Bengala, você tem que atravessar muitos estados, muitas regiões da Índia. E depende de uma raiz. Do UP, você vai para Haryana. E depois para Orissa, Bihar, de novo a Orissa, depois de novo Bihar, depois a Bengala. Tem muitas regiões que se cruzam nesse caminho. Então, depois do Bihar, eles foram para o distrito de Bankura. Você não conhece? No distrito de Bankura, houve um problema. Um rei estava lá. De dia ele era um devoto, um cavalheiro. De noite ele organizava furtos, ele era um bandido de noite, aquele rei. E ele tinha um astrólogo, esse rei. E o astrólogo calculava tudo. Hoje temos a possibilidade de achar um grande tesouro, ele disse. Sim, um grande astrólogo pode calcular tudo. O que vai acontecer no reino, o que vai acontecer em 2024, está tudo já escrito. Quem vai ser
quem vai ser eleito, quanto tempo ele vai ficar e quem vai ser o próximo. Tudo está escrito na astrologia. O nosso Prabhupada Bhaktisiddhanta era um grande matemático. Ele era o maior de todos os astrólogos da época. A tese de Prabhupada até hoje, aqueles que fazem pesquisas, eles leem a tese dele. Uma vez um homem veio perguntar para Prabhupada Bhaktisiddhanta quando ele era muito jovem. Ele não estava ainda adulto, mas quer dizer, ele é adulto eternamente, mas mesmo assim, esse homem chegou para ele e disse: você poderia dizer quando eu vou morrer? Quando? Sim, eu posso dizer. É só você me dar a data do seu nascimento. Tudo isso eu posso dizer. E Prabhupada disse: você vai deixar seu corpo nesse ano, nesse horário, nesse mês, nessa semana, nesse horário. Perfeitamente, ele disse. Ele respondeu. E de acordo com isso, esse homem abandonou o corpo. Aconteceu exatamente como ele falou. E Bhaktivinoda Thakur ficou sabendo. Ele ficou bravo. Ele corrigiu o filho. Por que você falou isso? Nunca fale dessa maneira. Porque se você sabe quando você vai morrer, então ele pode se tornar passivo e não viver. Porque o karma, você só pode cortar através do karma, da ação. A fruta do karma, você tem que fazer tudo. Então se você é forçado a fazer determinadas coisas, se você escapa delas, você não colhe o fruto. E a partir desse momento, o Bhaktisiddhanta parou de fazer astrologia. Então, o astrólogo disse para ele: hoje à noite você vai receber um grande tesouro. Então, esse rei conseguiu arranjar umas pessoas para roubar esse tesouro. Eles pegaram tudo e roubaram esse baú com os manuscritos. Srinivasacharya, Narottam Das Thakur e Shyamananda, eles ficaram sem saber o que fazer. E os bandidos vieram armados e levaram tudo embora. Enquanto eles estavam descansando, eles descobriram que tudo tinha sido roubado de manhã e choraram. E Srinivasacharya, que era encarnação, que era uma manifestação de Advaita Acharya, disse: deve ser um arranjo do Senhor Supremo. Nós pensamos que possa ser algo ruim, mas deve ser um arranjo do Senhor Supremo. Vamos esperar. Então, eu vou ficar aqui, mas vocês dois vão pregar, porque nós não podemos perder nosso tempo. Então, Narottam Das Thakur, ele recebeu a responsabilidade de pregar no lado leste. Então, da Bengala, ele foi até Tripura, Manipur. Então, Shyamananda Prabhu eles foram perto da Orissa. E em todos os lugares eles pregaram. Fez uma pregação massiva em relação... É uma pregação que não poderia ser possível para uma pessoa ordinária. Uma pregação massiva só é possível para Gauranga Mahaprabhu. Quando o Gauranga Mahaprabhu ia para a floresta, naquela época, ele expressava poderes especiais. A pregação de Chaitanya Mahaprabhu, se você souber em detalhes, você fica impressionado. Chaitanya Mahaprabhu ia para vários lugares, mas ele irradiava um poder especial. Vamos supor que você fosse encontrar com ele.
Eu posso dar até exemplos de passatempos onde isso aconteceu. Chaitanya Mahaprabhu, certa ocasião, foi para Purushottam Dham. Um homem que estava fazendo estava cultivando no campo. Então, ele estava prestando reverências. Como se tivesse, e aí ele foi tomado por um fantasma. E quando ele foi encontrar com a esposa, ela falou, nossa, mas tem um fantasma dentro dele. Ele está agindo como um homem que foi possuído por um fantasma. E a esposa também. Ela foi contaminada por esse mesmo fantasma. Isso não acontece hoje em dia. Mas na época que Mahaprabhu acontecia isso. Então, imagine que você vai para a sua vila. Ele se multiplicava em 20 corpos. Mas esse tipo de poder foi transmitido. É como se ele entrasse no coração das pessoas, como se Mahaprabhu entrasse no coração de 20 pessoas. Então esse poder foi transferido para Srinivas. Você tem que ler os passatempos dele e você vai entender que eu não estou contando uma historinha. Narottama Das Thakur, ele estava uma vez sentado em Manipur num templo, fazendo kirtana. Está escrito... Ele estava cantando sobre Gauranga, no kirtana. Mas eles não entendem linguagem. Eles entendem a língua de Manipura, não é a língua da Bengala. Mas as pessoas não entendem Bengali, eles falavam em Bengali. Mas mesmo assim, ele pregava com a língua do amor. O Harikatha e o Kirtana são a língua do coração. Então é por isso que as pessoas, mesmo sem entender que língua ele estava falando, as pessoas choravam e os pássaros nas árvores também choravam. E esse mesmo exemplo nós podemos dar com Parama Gurudeva Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Uma vez ele estava fazendo um parikrama. Ele fez um kirtana que diz: Ó Brajavasis, me diga onde eu posso encontrar Krishna. Meu Guru Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj estava lá. Ó Brajavasis, nos deu o endereço de onde podemos encontrar Krishna. É um kirtana em Bengali. Você não entende Bengali? Então, todas as pessoas do Punjab, eles não entendem Bengali. As pessoas do Punjab, de Haryana, eles falam outras línguas. E mesmo assim eles choravam ao redor de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj enquanto ele dançava e cantava em êxtase. Então uma senhora de idade do Punjab fez uma pergunta para Bhaktivigyan Bharati Maharaj Gurudev, Vishnupada. Então, você poderia me dizer o significado desse kirtana? Que kirtana ele fez? Ele era o guru dessa senhora, Param Gurudeva. E ela perguntou, mas como é que você está chorando se você não entendeu? Ela falou, a gente não sabe. Por que a gente está chorando? Mas as lágrimas estão vindo. Eu não entendo o significado do kirtana. Mas automaticamente, com o nosso coração, parece que ele vai explodir. A mesma coisa Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. O Harikatha é a língua da alma. Então não importa se você entende completamente ou não. Mas se tem dúvidas, é por isso que eu comecei com essa citação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se você tiver dúvida em relação ao Shastra, ao Veda, ao Vedanta, ao Upanishad, sobre o Guru, sobre os Vaishnavas, eles estão sempre citando o Shastra, então não há dúvida no que eles falam. É por isso que pode surgir um grande problema se a gente duvida do que os Vaishnavas falam. Então, na época de Srinivasacharya e Narottama Das Thakur, eles fizeram uma pregação multiplicada. Hoje, no presente, nós podemos saber que Narottama Das Thakur, ele recebe todas as glórias por ter pregado dessa maneira. Só ele. Em Manipura, em Tripura, eles fazem isso até hoje. Eles estão seguindo a pregação de Narottama Das Thakur até hoje. Eles usam a tilaka como nós. Então todas essas cidades
Manipur, todos esses lugares ele pregou. Shamananda Prabhu, Orissa belt, around Orissa belt, Bangla, Orissa, Mendipur, all is big vast place. And our Srinivasacharya, então nosso Srinivasacharya, Rar place is called Rar. Rar means num lugar chamado when Rar. Nityananda Prabhu took birth, Birbhum, Bakura, Quando o Nityananda Prabhu nasceu em Birbhum, Bakura, naquela região, ali em Ekachakra, Rardesh, Rar. ali chama-se Rardesh. Rardesh. Rardesh, Our Nityananda onde nosso Nityananda nasceu. So, Aquela região chama-se Rardesh. Então, Srinivasacharya, o que acontece com ele? one day, Um dia, Srinivasacharya waiting. Srinivasacharya está esperando, observando. Srinivasacharya sure, oversang me. It must be Ele one pensa, plan. It deve must ser be um plano, arrangement of Bhagavan. um arranjo do Senhor Supremo, este furto dos He is livros. going to attend the Então, Bhagavad, ele vai Bhagavad até uma classe because do in Bhagavatam, the afternoon time, porque de tarde, aquele mesmo rei, Virhambir, Virhambir, ele ouviu o Bhagavatam one, de um Vaishnava. Srinivasacharya was there. E Srinivasacharya vai para ouvir. Ele se senta, porque ele ficou ali para procurar os livros. Heartless. E aquele orador não tinha coração nenhum. Man reciting Bhagavatam. Um homem que estava recitando o Bhagavatam, He has no idea about ele what não is tinha correct. ideia do que era a verdadeira Bhakti. When the man reciting Bhagavatam, Então, quando esse homem recitava o Bhagavatam, falling down on ground. Srinivasacharya começou a chorar em êxtase e caiu no chão. Então o rei ficou surpreso e falou, por que esse sadhu está sentindo êxtase nesse momento? Então Srinivasacharya, ele perguntou para o rei, por que você vai derramar lágrimas por conta dessa... Quando aconteceu essa leitura, Srinivasacharya disse, a cada palavra do Bhagavatam, do Srimad Bhagavatam, cada palavra emite uma rasa, um êxtase, um prazer transcendental. Então eu tive que chorar. E o homem que estava recitando o Bhagavatam recitava como um robô. Você sabe recitar o Bhagavatam? Se você pedir, sim. Então naquele dia, veja que arranjo. Então Srinivasacharya se sentou no Vyasasana e recitou o Bhagavatam. Depois de recitar, depois de ouvir a recitação do Bhagavatam de Srinivasacharya, o rei enlouqueceu. Porque enquanto o rei estava fazendo... Ele não tinha cometido ofensas, ele só cometia pecados. Ele não cometia ofensas, então ele entrou em êxtase, porque os pecados não impedem o êxtase. Então o rei ficou sabendo quem era Srinivasacharya quando ele entrou em êxtase. Esse rei estava muito interessado no Vaishnavismo, então ele disse, me salve, eu cometi esses erros, essas ofensas, ele disse. Então Srinivasacharya dá para ele um mantra. Eu fui no lugar onde ele recebeu esse mantra. Tem uma deidade de Radha Ramana Mohan. Ele foi iniciado por Srinivasa ali. Ele e sua esposa, o rei e a rainha, em Bakura, foram iniciados por Srinivasa. Então ele começou a viver para o Guru Seva. O Guru Seva era a sua propriedade. Então ele quis dar todos os tesouros ao Guru. Os livros dos Goswamis que tinham sido roubados, eles devolveu. Então Srinivasacharya, depois disso, chegou até a Bengala. Você se lembra quanta energia? Pense em quanta energia foi dada por ele. Agora nossa pregação parece tão fácil. É tão fácil. Mas ele ia a pé, explicando para as pessoas, sem microfone, sem nada, na Bengala. E muitas pessoas começaram a copiar aquelas escrituras em Bengali. Como o Gita. Se você quiser ver o Gita 500 anos atrás, Chaitanya Mahaprabhu quis dar um Gita escrito à mão. Para quem? Como ele se chamava? Gauridas Pandit. Então,
Faz 20 anos que eu não vou lá, mas parece que o Gita ainda está lá, essa cópia. Eu vi lá, muitos anos atrás. É um Gita que está enrolado num pano vermelho. Eu vi a colher com a qual eu vi essa colher. Então, os devotos explicam que essa colher foi dada para Gauridas, para que ele pudesse ajudar as pessoas a atravessar o oceano material. E o Gita foi dado para ele com amor. Um Gita escrito à mão. Agora as pessoas podem receber lakhs e crores em rupee, milhões e milhões de rúpia, para vender aquele Gita. Então, eles faziam cópias dos livros sagrados. Então, aqui na Bengala, então quando Mahaprabhu voltou do seu tour do sul da Índia, ele trouxe o Krishna Charanamrita e o Brahma Samhita. Esses dois livros que ele trouxe do sul da Índia. Todos os devotos que foram encontrar com ele, com Chaitanya Mahaprabhu, naquela época do Chaturmasya, Mahaprabhu deu uma cópia para eles poderem fazer cópias. Veja, esses livros maravilhosos eu trouxe do sul da Índia. Todos eles trabalharam como copistas, copiando o livro. Eles não foram vender o livro, eles foram copiar o livro. Hoje em dia as pessoas querem vender os livros, os manuscritos. O próprio Bhaktivinoda Thakur. Antes, Bhaktivinoda Thakur escrevia tudo para que alguém não fizesse erros para copiar tudo. Bhaktivinoda encontrava pessoas capazes de copiar os manuscritos. E depois disso foi feito com uma imprensa feita com o pé. A pessoa pisava e carimbava a página. E isso produzia mais livros. Depois eles fizeram com uma imprensa feita, movida à mão, com uma manivela. Agora existem tecnologias avançadíssimas. Do computador vai diretamente para a impressora. Não precisa mais fazer as chapas dos livros. Na minha época tinha que fazer uma chapa e você pegava o papel de impressão, aí a chapa ia em cima, mas agora vai por CTP. Do computador vai direto para a impressora. Então, quem pode imaginar quantos galões, mesmo depois de ter gastado galões de sangue, nós não podemos garantir que eu posso salvar um de vocês, mas eu posso garantir que se não houver dúvida e suspeita. Então, esses livros foram copiados e difundidos. Como nós recebemos os sandarbhas da mesma maneira, se eu der esse livro para copiar, você pode copiar esse livro à mão, as pessoas fariam centenas de erros hoje, mas naquela época eles eram muito alertas, treinados. Então, Srinivasacharya, por conta dele, no presente, ele protegeu todos esses livros, ele os trouxe de volta. É por isso que nós temos cópias dos Sandarbhas hoje em dia. Foi Srinivasacharya que fez isso. Então, na época de Jiva Goswami Pada, eu estou subindo e descendo com a história. Então, um dia, Jiva Goswami Pada, ele fez uma pergunta especial aos seus discípulos, aos seus shikshas, que eles estavam aprendendo com ele. Srinivasacharya estava lá. Jiva Goswami Pada estava perguntando: por que essa Kadamba Vriksha está rindo? Esta árvore está rindo. Todas as árvores estão em uma condição péssima, mas essa árvore está feliz. Por que essa árvore de Kadamba é uma flor? Então, porque enquanto Krishna foi para Mathura, essa árvore, ele estava contando a história da árvore. Porque por conta da separação, todas as árvores, todas as trepadeiras se sentem ressecar. Mas essa árvore de Kadamba estava se sentindo
feliz, estava... Then Srinivasacharya giving answer, nice answer. Aí Srinivasacharya vai dar uma resposta, porque ele é um companheiro eterno. Srinivasacharya giving answer. Srinivasacharya dá uma resposta. Actually, Krishna gone to Mathura. Krishna foi para Mathura All trees and creepers e por conta da separação todas as árvores se sentem mal, assim como todos os Vrajavasis. As árvores também são Vrajavasis, as vacas de Vrindavana. What is the special case with this Kadamba Vriksha? Qual é o caso especial dessa Kadamba Vriksha, This Kadamba desta árvore de Kadamba? was planted by Krishna himself. Ela foi plantada pelo próprio Krishna. Srinivasacharya giving answer. Srinivasacharya dá essa resposta. Ele é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Ele é Mani Manjari. Srinivasacharya was speaking, Srinivasacharya disse, well, Krishna gone, but this Krishna se foi, special tree was mas essa planted árvore by foi Krishna plantada himself before going to Mathura. pelo próprio Krishna depois de ir para Mathura, antes de ir para Mathura. E Krishna muito recorrentemente pensa nessa árvore. Estou longe de Vrindavana e Mathura, mas nessa época aquela árvore cresceu e está linda, ele pensa. Krishna está sempre pensando nessa árvore que ele plantou. E é por isso que a árvore estava linda. E Jiva Goswami Pada ficou tão feliz e ele abraçou Srinivas. Esse é um Siddhanta muito secreto. Que o discípulo respondeu. Então, Jiva Goswami perguntou isso para todos os discípulos. E Srinivas sabia a resposta, porque ele era um companheiro eterno de Krishna. Então, Srinivasacharya, um dia, ele estava Então, por 3 dias Srinivasacharya consecutivos, 3 dias consecutivos, ele não respondia, ele não apareceu. E os devotos ficaram se sentindo mal e pediram para Ramachandra Kaviraj, você poderia checar onde foi Gurudeva? Os discípulos dele falaram, será que ele abandonou o corpo? Então Ramachandra Kaviraj, que era aquele seu discípulo que estava se casando e que se rendeu no dia seguinte, ele se sentou através do canto dos santos nomes, ele foi até onde o Guru estava. E ele viu o Guru em Vrindavana, na forma de Mani Manjari. Na forma de Mani Manjari. Ele estava procurando nas águas do Yamuna o anel do nariz de Radharani. O brinco do nariz de Radharani. Todas as Sakis e Manjari estavam procurando enlouquecedoramente no Yamuna. E ela também estava procurando por 3 dias. É por isso que ele não estava aqui. Mas é de acordo com a nossa cálculo 3 dias, porque para eles lá, um ano para nós é um dia lá. Tem essa defasagem temporal. Então aqui parecia que eram 3 dias. Era a nossa percepção de tempo. Então Ramachandra Kaviraj vai lá e vê o Guru. E ele também começa a procurar. E depois disso, por sorte, numa flor de lótus na água, esse brinco do nariz estava ali, numa das pétalas dessa flor de lótus. Ele estava preso ali. E ele achou. E ele deu o anel para o Guru e Mani Manjari. Ninguém tem audácia. Eles não pulam ninguém. Não tem alpinismo. Ele deu para o Guru. E o Guru, que era Mani Manjari, foi dar para as Sakis mais elevadas até chegar até Radharani. Então, ambos voltaram. Então, eles voltaram a ter sintoma de vida e todo mundo começou a cantar um Kirtana, Haribol, Haribol. Então, com o Guru, Ramachandra Kaviraj foi para Goloka Vrindavana, nessa experiência de Samadhi deles. Então, eu estou dando esse exemplo porque para que a gente possa entender que o discípulo que se harmoniza 100% com o Guru, ele não é diferente do Guru. Insultar esse discípulo é insultar o Guru. Então, insultar Madhava Goswami Maharaj significa insultar Prabhupada. Insultar Vana Goswami Maharaj significa insultar Prabhupada Bhaktisiddhanta.
Então, como na casa de Krishnadas Kaviraj Goswami. Minketam Ramdas was insulted. Minketam Ramdas foi insultado. Never mind. Ele não se importou. Mas aquilo foi como um insulto para Nityananda, porque Nityananda estava viajando dentro do coração dele. Ele era seu discípulo número 1. Então, se você ignora o discípulo, você ignora o Guru, mesmo Siddhanta. Então, o nosso Narottam Das Thakur, ele tinha grande amizade com Ramachandra Kaviraj. Um dia de manhã, Ramachandra Kaviraj então na Sampradaya deles, e ele escreveu um livro, e ele manifestou alguns sintomas no rosto, em alguns lugares do rosto. E Narottam Das Thakur perguntou: onde você foi de noite? Em Bengali nós dizemos esta frase: não pense isso de maneira negativa. E Narottam Das Thakur ficou muito bravo. Começou a bater nele com uma vassoura. E você foi para Sri Shambhasan? Você veio fazer bhajana de Goranga? E depois disso Narottam Das Thakur começou a chorar. E finalmente, quando Srinivasacharya foi tomar banho, o nosso Narottam Das Thakur foi passar óleo. Ele não era sannyasi, então ele passou óleo no corpo. E Narottam Das Thakur encontrou uma marca vermelha, uns pedaços de osso. E ele falou: o que é isso nas suas costas? Essas marcas. Todo dia eu venho lhe servir, ele falou para a deidade, para Srinivasacharya. Srinivasacharya sorriu. De manhã você me bateu. E agora você me pergunta por que eu estou vermelho? Eu bati em você? Ele se lembrou. Ah, Ramachandra Kaviraj apanhou de mim. Então é como se tivesse batido no Guru. Então ele pegou os pés. Isso não é um erro, foi um passatempo para a gente entender isso. Então, se você bate no discípulo, o Guru apanha. Então você não pode atacar o discípulo se o Guru está feliz com ele. Então, quando Haridas Thakur apanhou em 22 mercados, um dia Mahaprabhu perguntou para Haridas: você apanhou em 22 mercados e 22 avenidas, eles bateram em você, aqueles soldados. O que você sentiu? Que sensação você teve? Ele pergunta. Nosso Haridas Thakur disse: eu não senti muita coisa. Foi meio que normal. Como é que você sabe? Eles bateram você com chicotes e você achou normal? Olha, e Mahaprabhu, Kavi Karnapur escreve sobre isso. Olha, tudo que eles bateram em você caiu sobre mim. Mahaprabhu mostra para ele. Eu recebi as chicotadas. Então essa é a natureza da relação entre o Guru e o discípulo. Então quando o Guru Padma Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj esqueceu de dar a coberta para a deidade, ele sentiu frio, porque existe uma conexão. Esse tipo de conexão nós temos que desenvolver com o Guru. Para entrar no Vaikuntha Jagat. Agora é o seu privilégio. Você pode ter dúvida no Guru, no Vaishnava, no Shastra. É você que escolhe. Eu não posso frear você, parar você. Você tem que se lembrar. Enquanto você não desenvolve uma conexão única, você dá uma dor no coração do Guru. Isso toca seu coração.
E aí, se você desenvolver essa unicidade com o coração do Guru, você recebe toda a misericórdia do Senhor Supremo. E hoje é o Avirbhatiti de Madhavendra Puripad também. Madhavendra Puripad nós já falamos. Gauranga Avatar não estava manifestado ainda, mas o nosso Guru Varga Bhaktivinoda Thakur disse que mesmo que Mahaprabhu não estivesse manifestado, nós temos que ter certeza que Gauranga Mahaprabhu é eternamente presente. Então, ele existe sempre, mesmo quando não está numa forma visível. Então, esse tipo de prema absoluto que é visto na vida de Bivlamangal Thakur, mesmo como Gauranga não estava aqui, Bhaktivinoda Thakur disse, mesmo que Gauranga não estivesse ainda aqui, mesmo assim, ele estava dentro do coração dos seus associados que nasceram antes dele. O Avatar Dourado estava dentro do coração deles. Caso contrário, esse prema exclusivo é impossível. Madhavendra Puripad. Advaita Gosai, Mahavishnu. E alguém vai dizer que Nityananda Prabhu tomou abrigo na linha de Lakshmipati, no Guru Parampara. Se você for ler, se você for abrir o livro, você pode entender que Lakshmipati está nesse Parampara. E alguém vai dizer que ele na verdade tomou a iniciação de Madhavendra Puri, não de Lakshmipati. Porque Madhavendra Puri e Nityananda se encontraram muitas vezes durante suas viagens. Isso está no livro escrito por Bhakti Ratnakar. Então, o nosso Nityananda Prabhu encontrou com Madhavendra Puri. Muitas coisas foram escritas a esse respeito. Então, Madhavendra Puripad é a fundação, é o pilar principal. Alguém poderia discordar disso. Gauranga Mahaprabhu é o Senhor Supremo? Por que você precisa de um link com Madhavendra Puri? É mais fácil dizer que ele é o link. Se ele já é o Senhor Supremo, por que você precisa de alguém antes dele no Guru Parampara? Mas está escrito no Shastra que começar uma Sampradaya é o dever de um discípulo. Não é o dever do Senhor Supremo, é o dever do devoto. Não é o dever do Bhagavan. Então, Ramachandra, o próprio Krishna não vai começar uma Vamanadeva, nenhum deles vai começar, Bhagavan Shri Krishna nunca vai começar uma Sampradaya nova, porque não é do seu dever, está escrito isso. Gauranga Mahaprabhu também não. Nunca. Então o que Mahaprabhu faz, ele faz através dos devotos. Gauranga Mahaprabhu poderia ter escrito centenas de livros. Por que ele não faz isso? Porque qualquer ensinamento que esteja lá, você tem que fazer isso chegar através do Parampara. E Mahaprabhu mantém todos os ensinamentos no coração do Parampara de Sanatana, de Rupa Goswami, de Rai Ramananda, para que o Parampara flua. Então, Madhavendra Puripad, alguém poderia querer ignorá-lo, dizendo que ele não está na nossa linha. Os Sahajis do Radhakunda falam essa tolice. Mas Bhaktivinoda Thakur disse que nós não temos direito de ignorar. Nós temos direito nenhum de ignorar nossa conexão com Madhvacharya. Madhavendra Puri é esse link, mesmo na nossa Sampradaya. Então foi escrito um livro desnecessariamente sobre a guia de Sundarananda, o discípulo de Bhaktisiddhanta que se rompeu com ele. Então eles vão dizer que não existe essa conexão. Mas não é assim. Nós sabemos, Gauranga Mahaprabhu foi até lá. Ele faz uma conexão direta no seu caminho do Parikrama. Então, Bhaktivinoda Thakur vai dizer
aqueles que estão na Gaudiya Sampradaya, nessa conexão, mas aqueles que não querem confessar a conexão com Madhvacharya, eles são espiões de Kali, espiões de Kali Maharaj. Isso eles são, quando eles negam essa conexão. Então, de Madhavendra Puripada, essa prema extrema, se ele olhava para uma nuvem, Madhavendra Puri desmaiava pensando em Krishna por conta da cor da nuvem. Mesmo em sonhos ele entrava em êxtase. Ele olhava para a nuvem e caía, ó Krishna. Mesmo que seja acima da imaginação. É acima da imaginação a conexão dele com Krishna. Então, o mestre de Gadadhar Pandit, Pundaruka Vidyadhidi, ele ouve 2 versos de Mukunda e cai em êxtase. É esse tipo de êxtase é inimaginável, é um amor tremendo de alguém que olha para uma cor que parece a cor de Krishna e desmaia. Então, como no caso desse rei que estava com uma plena pluma de pavão na mão, um rei muçulmano. Então Mukunda, ele vai se sentar no trono para julgar a doença. Então quando ele vê aquela pluma de pavão na mão do rei, ele desmaia. Mukunda, o associado de Mahaprabhu. O que aconteceu com você? Você é um grande médico ayurvédico e desmaiou? Ele é Hanuman nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Ele queria esconder o próprio prêmio. Ele falou, eu estou com epilepsia. Mukunda diz, sabe rei, eu estou doente, eu desmaiei aqui. Às vezes eu desmaio. O rei era muito esperto. Não, isso não é epilepsia, não. Você é algum caso especial. O rei percebeu que ele tinha amor por Allah. Ele falou, você tem muito amor por Allah. Ele realizou. E a partir de então, ele quis adorá-lo. Você não vai revelar o mistério? A maneira como você caiu? Um homem teria se quebrado o braço da maneira como você caiu do trono. Você sentiu dor? Não, nada. Então, você está conectado com Allah, ele disse para Mukunda. Somente por ele ter olhado para a pluma de pavão de Krishna. Não era de Krishna, mas a pluma de pavão que Krishna usa, né? O rei tinha uma. Então, Chaitanya Mahaprabhu uma vez estava olhando para Shatak Parvat e ele deitou no chão na direção de Giriraj Maharaj. Quando ele olhava para o oceano, ele falava, olha o Yamuna, e pulava no oceano. Com o nosso cérebro a gente não consegue entender essas reações devocionais elevadíssimas. Você não pode conseguir calculá-la. Então tente se harmonizar. Se eu der uma comparação na internet, as pessoas vão duvidar. Quem disse então? Quem pode dizer? Alguém pode dizer que Hitler é um homem bom? Cada um tem a sua opinião. A sua questão é muito pequena, mas a minha resposta está ligada ao Shastra. É diferente da pergunta que você fez. Então, quando Mahaprabhu olha para o oceano, ele pula. E Krishna ele flutua na direção de Konarka, o templo do Deus do Sol. Ele flutua no oceano naquela direção. Jagannath Puri, acho que para o norte é o templo de Konarka. Se você tentar entender tudo isso, eu vou ter que trancar você no asilo, no hospício. Então vá devagar. Faça perguntas claras, como aquele devoto do sul da Índia. Eu quis dar uma resposta científica para ele. Eu quis salvá-los. Eles vieram pessoalmente, eu não chamei. Mas agora eles estão agitados. Porque eles estão num estágio inicial. Eles não entendem. Aquela pessoa disse de um jeito, chamava de outro, aquela mulher falou, aquela outra brigou. Eu estou dando evidências escriturais, mas ele decidiu levar uma vida pacífica.
Quando o Bhaktivinoda Thakur disse que não é esse o nosso objetivo. Tomar sabai, tomar sevai, dukha hai jato. I don't know, he stopped hearing. Ele parou de ouvir as aulas. Bhaktivinoda writing, Bhaktivinoda Thakur escreveu, o nosso Guru Varga escreveu, Tomar Prabhupada. sevai, dukha hai jato, sevata paramsu. When I am going to serve Gurudev, any kind of problem comes. One by one I Quando eu vou servir o Guru, muitos problemas vêm na nossa vida. unnecessary to develop some offense. Por que você vem até mim para cometer ofensas? Eu quero te salvar, eu quero te ajudar, mas você quer desenvolver ofensas? Man coming to fight with you, what I can do? Se um homem vier brigar com você, qual é a minha culpa? I have any solution? Eu tenho alguma solução para I isso? am writing all scriptural Eu estou dando evidências escriturais, todos os documentos. Nenhum sábio no mundo poderia refutar o que eu estou dizendo. Mas aí uma pessoa foi brigar na casa dele e ficou com medo. As pessoas têm vindo brigar comigo, então é melhor ir lá deixar Shandas Babaji Maharaj. Ele disse, é melhor então me deixem. Por que vocês vão enfrentar problemas por mim? Eu entro em problema por Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas você não. Você pode fazer o que quiser. É o meu dever fazer isso que eu estou fazendo, não é o seu dever. É o meu dever dar a resposta. Você me disse para dar a resposta, por isso eu dei. Você me perguntou, não foi? Que aquela Mataji que tinha um doutorado não estava aceitando o que nós estamos dizendo, mas eu estou respondendo. Ela tem algum partido ideológico, alguma ideologia, e ela vai brigar com você, e que culpa eu tenho eu? Eu não vou deixar você. Eu não vou jogar você fora. Você sente problemas e me abandona. Você quer viver uma vida pacífica, cantar Hare Krishna sozinho num canto? Vá então. Siga quem você quiser, eu não tenho objeção. Então, Madhavendra Puripada, ele era um associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu. E nós estamos na sua linha discipular. Não devemos esquecer. Não devemos esquecer o tipo de amor. Mahaprabhu apreciava ele extremamente. Krishna vem 3 vezes para ele em sonho. E vem até fisicamente. Em sonho 2, 3 vezes. Ele vem e se manifesta para Madhavendra Puri. Qual é a misericórdia que Krishna deu para Madhavendra Puri? Ele veio 3 vezes. Ninguém tem tanta sorte quanto o Puripada. Ele veio 2 vezes em sonho e 1 vez fisicamente para fazer seu passatempo com Madhavendra Puri. Hoje eu tiro Bhakti e Parameshwara Puri Das também. Parameshwari parece um nome feminino, Parameshwari. Parece. Mas ele é um associado pessoal de Nityananda Prabhu. Depois que Nityananda se foi, Parameshwari Das foi para Kshetari com Janavamata. Ele foi também para o Vrindavana com Janavamata. Se você se lembrar do nome de Parameshwari, você vai sentir prema se você não tiver ofensa nos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. Se não tiver nenhuma ofensa, se lembrando desses grandes Vaishnavas Parameshwari, você vai sentir prema. Isso é algo muito raro. Hoje eu vou ter que começar, eu vou parar por aqui. Então, às vezes minha mente está concentrada. Eu penso numa segunda coisa que eu vou dizer. Aconteceu aquele dia. Tinha um homem morrendo perto do nosso local de pregação novo em Bengali. Ele tem 52 anos, ele estava para morrer. Nenhum médico poderia salvá-lo. Mas eu quis salvar aquele homem. Quando encontrava aquele homem, ele sentado no chão tomando chá, jogando carta, falei, não faça isso, venha ouvir Harikatha. E agora? Agora os devotos estão fazendo kirtana, aquele homem estava morrendo, eles vieram me dizer, os órgãos deles todos já estavam falidos. E eu estava fazendo kirtana e de repente lembrei dele. Se você pensa em 2 coisas ao mesmo tempo,
Não é esquecimento porque Nityananda não quer que você lembre. É outra coisa. Por uma fração de segundo a mente às vezes se desloca. Uma coisa que eu precisava fazer correndo para salvar esse homem. Então por isso que eu me desconcentrei. Uma pergunta, Maharaj. Qual é a diferença entre Malai Chandan e Gopi Chandan? Malai Chandan está disponível no sul da Índia, essa Chandan. Você já ouviu o nome tinha uns bandidos que moravam nessa região? Mysore. Já ouviu falar em Mysore? Lá na floresta tinha um grupo de bandidos que moravam lá, com os bandoleiros. Ele cortava a Chandan especial e mandava para o país estrangeiro e ganhava dinheiro. Ele chegou a ter uma espécie de reino na floresta, uma cidadela. Ninguém sabia esse bandido. E essa Chandan só existe em Mayapur, Andhra, em nenhum outro lugar. Ela chama Malaya Chandan. Um tanto de Chandan desse tamanho, o Chandan é o sândalo. 10 mil, 5 mil, um pouquinho assim, custa uma fortuna, uma barra. Isso só existe nessa região do sul da Índia. Essas são árvores, né? O sândalo vem da árvore. Mas o Gopi Chandan vem do Gujarat, de Dwarka. Tem um lago lá, chamado Gopi Talab. Todas as gopis, elas desaparecem nesse lago Talab. E elas tomam a forma do Gopi Chandan. É como se fosse uma argila. Porque a outra é natural, mas ela é de uma árvore. Mas quando todas as gopis entram nesse lago, eu teria que contar uma história muito longa, mas essas gopis, elas têm a chance de ouvir o Harikatha de Uddhavaji, uma glorificação do Bhagavatam, no Skanda Purana. Então algumas gopis, elas deixam o corpo e vão embora imediatamente. E algumas gopis, elas estão nesse Gopi Talab, nesse lago das gopis. E 35, 40 anos atrás, 35 anos atrás ou 40, eu fui lá no Gujarat por algum propósito, com um amigo meu que era do Gujarat, da mesma região, ele era um Gujarati. Então, naquela época, ele era um pouco materialista. Eu falei para ele, fique aqui, eu vou tomar o darshan em Dwarka. E fui sozinho. Eu fui em todas essas localidades. Agora eu não vou mais lá, mas naquela época eu queria ir, 40 anos atrás. Então, eu fui tomar o darshan de Dwarka, do Gopi Talab, e eu coletei um pouco de Chandan, como uma lama, sabe, assim como um iceberg. Você pega um pedação assim de argila lá, eles vendem isso para todo mundo. Esse é o Gopi Chandan, é diferente. E o Malaya Chandan é a polpa do sândalo, são duas coisas diferentes. Se você pergunta para mim, eu vou dizer que o Gopi Chandan é melhor, é mais elevado. Tem gente que usa Radhakunda Tilaka. Nós pensamos que nós somos almas caídas e não podemos usar o barro do Radhakunda na testa. Nós somos mais humildes, não vamos usar a lama do lago de Radhakunda. Então, o Chandan não é para devotos. O Chandan é só para o Senhor Supremo. Não é porque você tem dinheiro que você pode comprar pasta de sândalo. Pasta de sândalo é só para o Senhor Supremo. Ninguém deve usar sândalo. Mas se for prachada, se você primeiro ofereça para o Senhor Supremo e depois você usa os remanentes, aí você pode com flor aplicar isso. Você não pode comprar Chandana para você mesmo, isso é pecado, considerado pecado.
Na verdade, escute, existe uma confusão acerca disso. Esse Kirtana que você está lendo, Satyananda está sentado, não está? Quando Mahaprabhu estava aqui, então Gauranga Nityananda estavam usando Chandan Tilaka. Ele é o Senhor Supremo. Os outros devotos usavam a prachada que o Senhor tocava de sândalo ou Gopi Tilaka. Nem Advaita Gosai, eles não usavam sândalo diretamente. Depois de tomar sannyasi, ele nunca mais usou roupa de sândalo da árvore. Só antes. Como Advaita Gosai, aí se foi oferecido para o Senhor, aí pode ser usado. Mas ninguém usa a pasta de sândalo da árvore na testa. Só Mahaprabhu usou isso antes de ser sannyasi. E alguns devotos arranjaram Chandana e ofereceram para Jagannatha, e eles sim colocavam no rosto um pouco, porque tinha sido oferecida para Jagannatha e aquilo era prachada.